Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Olivia. Vim fazer a leitura para o signo de Câncer. É para essa semana de setembro, né? Para a próxima semana, mas é atemporal, tá? Então pode ressoar aí quando encontrar vocês, ou quando às vezes já aconteceu, às vezes está acontecendo, pode vir a acontecer, né? Tá no começo ainda dessa jornada. Então, só pega, não esquece, é uma leitura coletiva, não vai ressoar para todo mundo, tá? Então, só pega aquilo que for te trazer algum conforto, for te trazer alguma esperança, força, fé, né? Não pega nada que vai te causar desconforto, qualquer coisa que seja ruim. Não esquece que o universo devolve pra gente tudo que a gente vibra, então vamos vibrar coisas boas, tá? Não esquece, se inscreve se não tá inscrito ainda, curte. Nós temos o Hype agora, então se quiser ajudar, né? O YouTube é mais uma ferramenta que eles usam, né, para ajudar o canal a crescer, para indicar o canal para outras pessoas. Então, se quiser deixar o teu hype aí, por favor, né? Ele é muito bem-vindo. Tá? Nós temos aqui a promoção até o dia 30, tá? Eu ainda tenho algumas vagas, alguns horários disponíveis e tá um preço bem bom, assim, tá? Né? Dá para aproveitar bastante, é 1 hora, então dá para fazer 2 perguntas e aproveitar bastante, tá? Esse tempo. Então, tá aqui fixado aqui nos comentários e também na descrição do vídeo, tá? Vamos começar a canalizar a energia para Câncer. Para o mês de setembro. Não esquece, tá? Curte. Deixa a tua curtida aí, que ajuda a impulsionar também, para ser oferecido para outras pessoas que também podem estar precisando, né? Ouvir a mensagem. E vamos canalizar aí, né? Pensar no que a gente está buscando aqui, que o universo e a espiritualidade pode entregar pra gente de mensagens hoje para o signo de Câncer. Câncer, setembro. Baralhar bem. Câncer. O que nós temos para o signo de Câncer? A espiritualidade pode nos dizer para essa semana, para os cancerianos. A morte. Signo de água, do signo de Escorpião, né? Irmão de vocês em elemento. Vamos ver o que traz aqui essa primeira carta comum. Opa! 5 de copas. Carta número 13, ela fala de um recomeço, né? Fim de um ciclo para o começo de outro, tá? E aqui, nesse deck aqui, tá por um fiozinho ali, né? O partir a corda entre o que está, né? O que foi, que a porta já está, né, fechada, e a outra porta que está com um vão ali aberto. Então, é como se estivesse quase no fim, tá? Nós temos ainda um 5 de pentáculos que veio atravessado, e nós temos um 5 de copas, 2 5, são cartas bem cartas de atrito, Aqui dá para dizer que esse fim de ciclo aqui, tá? É muito esperado, porque nós temos um 5 de copas, né? Que ali, tá derramado ali, né? São sentimentos, né? São coisas que a gente não tem como voltar atrás, tá? E aqui, pentáculos. Então, 5 de pentáculos, essa carta aqui é de abandono, de miséria, né? De até ter ali alguma possibilidade de um abrigo, de um conforto, de uma ajuda. Mas parece que não, que vocês, né, que tu que tá assistindo e tá reconhecendo aqui que isso está acontecendo contigo, não consegui enxergar, né, uma ajuda. E isso, inclusive, veio como um obstáculo.
né? Parece que, por mais que tu buscasse aqui uma solução para isso, tava presa, né? Num ciclo aí que tá sempre por um fio ali, que não termina nunca, tá? O ermitão. Carta do signo de Virgem. Terra também, tá? Nós temos água, água, terra, terra, tá? O que é muito bom, né? Porque são opostos complementares, né? São elementos opostos, mas são complementares, tá? Essa carta aqui, o ermitão, ela chama para se voltar para si, para se iluminar, né? Ela tá aqui sozinha, ali meditando. Ela não precisa de muita coisa. Parece que esse recomeço aqui inclui esse novo ciclo, né? Tu teve que passar por tudo isso aqui para esse novo ciclo ter um valor diferente das coisas para ti, tá? Para vocês. Agora eu vejo que o que eu queria, o que eu precisava, era muito menos do que eu pensava que eu precisava, tá? E eu não tô falando aqui de valores financeiros, tá? Eu estou falando de valores em geral, até mesmo materiais, tá? Por exemplo, a gente pensar que eu só vou ser feliz se eu tiver tal coisa, se eu conquistar determinados bens, né? Se eu conseguir alcançar determinada posição. Mas parece que teve aqui uma repaginada aí nesses valores, tá? Até vou dizer mais, assim, parece que agora isso aqui, né, isso aqui estar atravessado, assim, ser um bloqueio, me parece dar aquela sensação de eu achava que eu precisava ter muito dinheiro, tá, para conseguir, né, ter uma vida melhor, recomeçar, né, ter alguma coisa, mas daí talvez eu não tenha dado valor para as coisas que eu já tinha, né, e daí quando eu perdi, eu me senti, daí eu me senti uma pessoa miserável. Não é nenhuma questão de finanças aqui, né, de matéria, é uma questão de o que eu tinha era muito bom. Ali ela tem uma festinha, ali tem uma mesa farta e tal, né? Então, e aqui ela tá chorando ali por 3 copas que estão viradas, mas ali tem 2 cheias, tem uma garrafa cheia, tem uma comida ali, tá? Bem, farta. Então, a gente pode dizer que eu não enxergava a minha vida nessa fartura, que eu enxergava sempre, eu bloqueava, né, a minha paz, a minha completude aqui, tá? Porque o ermitão, ele traz isso, né? Aquela coisa de, na solitude aqui, eu percebo que eu preciso de muito menos, né? Do que eu acreditava, do que a gente comumente acha, né? Que precisa. Então, quando entra o ermitão na energia, quer dizer que a gente desapega de coisas que, né? E não é ninguém vai virar aí um ermitão, vai fazer voto de pobreza, não é isso, tá, gente? É uma energia de eu vou ser mais feliz agora, eu vou viver melhor, tá? Não esqueçam, a morte é iminente, tá? Então, não tem como fugir dela, né? No sentido figurado, que é o que está aparecendo aqui, foi imprescindível que isso acontecesse aqui para que tu chegasse nesse esclarecimento, tá? Porque aqui ela tá se iluminando, né? Ela tá no meio do nada ali, mas ali tem... E ela tá em paz, ela está
se iluminando. Ela está percebendo que eu não preciso de muito para ser feliz. As coisas que eu tinha, elas tinham um valor muito rico, muito importante, eu tinha muita prosperidade, mas eu não conseguia enxergar, porque eu estava sempre em busca de alguma coisa, né, que eu já nem sabia o que era, porque ali tem os pentáculos ali, e ela continua aqui, andando aqui né, na miséria aqui. Então, eu nem sabia direito o que eu estava buscando. Agora, eu sei. Agora eu consigo enxergar, né, que eu posso viver, né? Então, que eu posso viver com bem menos do que ou pelo menos viver sem aquela expectativa, aquela busca incessante por alguma coisa, tá? Porque o que eu precisava tá aqui, né? E, como eu disse, a morte é iminente, então foi necessário, para começar um ciclo novo, uma reciclagem, tá? E o louco, é o começar mesmo, gente, que bonito isso. Gostei. Louco, né? Olha bem, lembra que eu falei aqui, né? Essa libertação aqui te leva para um outro nível, eu vou começar leve, vou começar puro, inocente, sabe? Com toda aquela energia de eu vou me jogar, eu vou dar as caras aqui para ver o que pode acontecer, porque eu tive muito tempo presa, né? Num círculo aqui, né? De estar sempre buscando, sempre triste. Os 5 e os 5 aqui, né? São os 2 5, então... Pô, sai do 9 sai do ermitão, assim que eu entendi muitas coisas sobre o que era importante realmente para mim, o que é que eu buscava, eu pude recomeçar. Recomeçava como uma tábula rasa, né? Como um quadro em branco. O que nós temos aqui para o louco? A louca, né? Na verdade. Nossa Senhora! Oi, quero estar nessa energia. 9 de pentáculos, gente. Pensa no pulo que é o 5 de pentáculos para um 9. Tá? Da miséria, do abandono, da tristeza, para um 9 de pentáculos, pela conquista, pela colheita farta, pela estabilidade, pelo sossego de não ter que se preocupar mais com isso. 9, 9, hein? É impressionante que é como aqui ter feito nascer de novo mesmo, né? Foi, como eu falei, uma reciclagem e o mais impressionante é que quando eu me entrego, né? Como vocês, né? Quando eu me entrego para esse novo aqui sem pensar, né? Sem o peso de eu tenho que fazer dessa ou daquela forma, eu tenho que conquistar determinadas coisas, eu tenho que correr atrás de alguma coisa específica. Eu preciso disso. Não, eu vou só sentir, me deixar levar pelo que o universo, Deus, a espiritualidade tem para me entregar. E quando tu faz isso, quando tu te entrega, quando tu confia tanto, mas confia tanto que, olha ali, tá com os bracinhos abertos, ela já tá quase caindo, mas ela tem a vassourinha dela ali, né? E ela tá tão confiante que ela não tá nem olhando para onde ela tá indo. Quando ela consegue isso, olha o que nós temos no fundo do deck, ó, a torre, tá? Outra carta de escorpião. De repente, deem uma olhada lá também. Vocês têm forte, né? Se vocês têm no mapa, ou às vezes é só, né?
A gente tem todos no mapa, mas às vezes tem mais forte. E aqui, 3 de copas, né? É uma carta de finalmente poder desfrutar disso, comemorar e até sair disso aqui, né? Porque aqui nós temos uma pessoa, aqui tem uma criança, mas é uma pessoa, né? Responsável pelo que está acontecendo. Aqui ela tá sozinha, aqui. O 9, inclusive, poderia ser um 10, né? De pentáculos, que é o compartilhar. Então, quando tu conseguir te entregar para isso, vai chegar para ti muito mais do que tu tinha. Ou o que tu conquistar vai te suprir, vai te abastecer muito mais do que tu tinha antes. É assim que tu vai te sentir, entendeu? Isso aqui independe do valor, dos números que tu tiver na tua conta bancária. Não, isso aqui é uma estabilidade. É uma estabilidade até emocional, de tu estar tranquilo ali, de tu ter conseguido conquistar, né, aquilo que tu nem imaginava. Tu veio tão confiante, tão certo de que, bom, eu perdi tanta coisa já tentando encontrar, agora eu só vou. Eu não vou procurar mais nada, eu vou me entregar, vou ver o que é que o caminho vai me oferecer. E o caminho está te oferecendo um 9 de pentáculos, tá? Muito mais do que tu tinha aqui, né? Um cavaleiro de pentáculos, tá? E um 3 de copas. E a vida pode te surpreender ainda, te trazendo, então, porque aqui, se a gente pensar, né? Isso aqui é uma comemoração compartilhada também, né? Eu disse que aqui o 9 de pentáculos tu tá aqui satisfeita, né? Ou satisfeito na colheita daquilo que tu buscou, que tu plantou, que tu merece. Isso aqui é merecimento, tá? E isso é o que vem antes do 10, que é o compartilhar, né? Toda essa conquista, essa colheita aqui. Tá? Então, aqui tem um compartilhar e aqui tem um cavaleiro de pentáculos. Um pentáculo mais os 9 aqui daria o 10, né? Então, a gente pode dizer que foi necessário aqui essa reclusão, né? Esse isolamento, esse saber o que realmente tem valor para mim e o que eu quero da minha vida, o que eu quero. Eu não vou pensar mais nisso, eu vou só me jogar, eu vou viver. E quando isso acontecer, quando eu realmente estiver com o meu coração tão puro, tão limpo, esperando o que a vida pode me oferecer, ela vai me oferecer o melhor. Ela vai me trazer o melhor e daí eu vou poder, inclusive, compartilhar, comemorar, ter outras pessoas. Que talvez eu tenha vivido aqui, ó, sozinho, um bom tempo, né? Nesse processo aqui de renascer, né? De conseguir me reestruturar aqui para seguir adiante. Muito bonito isso, gente. O diabo. Pode ter tido aqui, tá? Pode ter tido aqui influência de outras pessoas, de alguém, tá? Porque vem aqui o 5 de pentáculos aqui atravessado, é como um bloqueio, né? É como alguém estar interferindo, até aqui ele tá oferecendo ali, né? Tentação, né? Ele tá oferecendo ali um saquinho de dinheiro e tal, né? Mas é o diabo, né? Ele parece ser uma boa pessoa ali, mas tem um rabinho ali, né? E então, aqui pode ter acontecido, né? De tu ter passado por algum momento de bastante privação, até financeira, tá? Desse isolamento aqui, né, ter sido necessário até para te enxergar algumas pessoas, tá? Fazer escolhas, né, porque os amantes também falam disso, tá? Gente, pode ter acontecido aqui também de ter tido interferência, né, de novo, o 3 de copas, eu ia procurar ele, né, para dizer, tem uma torre atrás, tá?
tem uma rainha de pentáculos, então, ela aqui, né, é como se aconteceu uma torre aqui, porque nós temos aqui um casal. Então, pode ter acontecido interferência de outras pessoas, tá? Porque se tá sozinho aqui, né? Mas aqui tem um casal separado por um diabo, pode ter acontecido de interferência num relacionamento aqui, né? De pessoas aqui, ó, né? Aqui tem uma pessoa oferecendo para um casalzinho, né? Vantagens ali, coisas que... E aqui tem uma pessoa sozinha e um casal, então, né? A miséria aqui, o abandono, tá? E daí, aqui um recomeço, né? E esse recomeço aqui tá levando para um... Mas, eu acho que isso aqui na verdade, é um alerta, porque nós começamos com a carta da morte e do renascimento, tá? Aqui a gente vê que começa dizendo, esse ciclo está realmente terminando, né? Porque ali tem um fiozinho segurando aqui uma corda, né? Que é tipo, né? Mas ali já tem uma porta aberta, tá? E entre isso e o ermitão, que é uma carta lindíssima, são 2 arcanos maiores, tá? É uma carta lindíssima, inclusive de proteção espiritual. Mesmo que pareça que tu tá sozinho aqui, que tu atravessou tudo isso sozinho, tem uma coruja ali, ó. Né? Tu esteve sempre acompanhado, sempre observado, né? Observada, sempre teve alguém te acompanhando aqui. O fogo, né, fala da espiritualidade. Embora touro seja de um signo de terra, né, traz... touro, desculpa. Virgem seja de um signo de terra, aqui traz, né, tem aqui uma iluminação, então tem um fogo aqui. Então, nos remete aqui para saber, né, saber o que está fazendo, saber pelo que está passando, aceitar isso, entender o quanto isso foi necessário e finalmente, tá, agora eu tô pronta para outra etapa, né? E essa outra etapa vai me trazer muitas coisas boas, mas eu já passei, né, por situações aqui de ser enganado, de ter sido inocente demais, né? Só que agora, porque até o 9 de Pentáculos, ele fala de muito tempo para te colher isso aqui. Então, agora, eu já tenho uma experiência, né, da demora, né, de tudo que eu tive que passar para chegar nisso aqui. Eu comecei como né, a louca aqui, não é o louco, mas eu penei bastante, eu tive que passar por um processo bem dolorido aqui, porque a morte traz um luto, né? Eu passei por um processo bem dolorido e eu tenho que prestar bem atenção agora em quem eu confio, porque eu já fui enganado, né? Mais vezes pode falar de ser enganado por alguém que tu estava te relacionando, pode ser sim, infelizmente, né? Tá aqui, né? Mas também pode estar falando, tá? De interferência, porque aqui tem 3, né? E aqui tem um casalzinho ali, né? Então, pode ter havido interferência de pessoas para separar. Vejam que aqui tem uma fogueira e uma pessoa só, e aqui tem uma fogueira e 2 pessoas, né? E nesse processo aqui que eu tive que passar de luto, incluía... uma presença que não tá aqui, né? Então, pode ter acontecido, sim, tá? E fechar, eu vou tirar mais uma. Rei de Fogo, tá? É uma carta de Rei de Fogo até fala, assim, até de magia mesmo, tá, gente? De pessoas com o diabo aqui, né? Que tu pode até ter te enganado, tá? E As de Pentáculos. Mas, de qualquer forma aqui, tem um As, né? É mais assim um alerta, tá? Um alerta só para tomar cuidado.
porque o teu recomeço aqui é muito próspero. Isso aqui pode ter sido também, até esse rei de fogo aqui com o diabo, tá? E os amantes, pode também estar falando como eu disse, né, de relacionamentos, tá? Pode ser um relacionamento abusivo aqui, e vocês agora estão recomeçando sozinhos, né, sozinhas, tá? Pode ser interferência de outras pessoas, mas, independente da forma que foi, pode ser um patrão aqui, pode estar relacionado a dinheiro, né? Tu tinha lá o teu trabalho, que tu gostava muito, e daí tu perdeu, ficou bem, né, desesperado aqui, ficou desesperado ali, sem dinheiro, e aí até, de repente, mudou, né, de profissão, ou mudou o teu ramo, arriscou fazer outra coisa, e deu certo, tá? E apesar né, daí agora tu já sabe, né, que ofertas tu pode ou não aceitar, né, agora tu já tem mais feeling, né, já sabe e o que tu pode ou não esperar, tá, de determinadas situações, de determinadas pessoas, está mais alerta aqui, né, está mais centrado no não ser tão inocente, e até porque o rei de paus, ele também fala de uma força, né, de fazer as coisas, de realmente realizar, os passarinhos, que amor, de realmente realizar, tá? E o As de Pentáculos é um recomeço de prosperidade, tá? Vê que o sol tá brilhando ali como se estivesse iluminando, né, o pentáculo, dizendo, é isso aí, esse é o caminho, tá? Aqui fala também de escolhas, de novo, né? Eu falei para vocês que pode ser falar aqui de algum tipo de relacionamento, aí vai adequar, né? Eu dei aqui 2, 3 opções, porque a gente tem que abrir o leque, né? Porque são muitas energias, então tem que servir para mais pessoas, tá? Aqui tem a estrela no fundo aqui, e aqui tem o 3 de copas, ele fala de uma comemoração, né? Até depois de uma torre ter desabado, tá? Mas aqui fala também de escolhas, né? De tomar cuidado com as escolhas, tá? O diabo também fala de trabalho, de repente, propostas de trabalho que pareçam muito maravilhosas, né? E, sabe, não te deixa encantar por coisas muito... porque aqui, olha aqui, essa possibilidade é bem, né, parece aqui, ó, um rei de paus oferecendo aqui, porque, né, como eu peguei só 2, eu botei aqui embaixo, tá? Parece que ele tá oferecendo aqui mundos e fundos, né, ele tá oferecendo aqui muita coisa, tá? E parece que o simples, né, não, né, isso aqui tá muito... Tá muito lindo demais, tá? Eu tô falando isso aqui é uma outra situação, né, gente? De vocês estarem aí, de repente, em dúvida entre um trabalho e outro, entre uma proposta sabe, de emprego, de repente até se mudar para ir para algum lugar, sabe? Tomar cuidado para não ver se essa oferta não é maravilhosa demais, tá? Que se não é uma coisa que, ai, meu Deus, é o meu sonho, era tudo que eu... Não, tenha discernimento, né? Presta bem atenção que né? Tem a frasezinha aquela, tudo, o que é muito oferecido, ou tá podre ou tá ardido, alguma coisa assim, né? Então, aquelas coisas muito, meu Deus, né? Tomem cuidado, tá? Prestem bem atenção, né? Prestem bem atenção, porque tá saindo uma fumacinha estranha ali, sabe? Não se deixem... aqui que tá, né? Pensa bem, tá? Em qual a situação, o que tu vai escolher, tá? Porque aqui tem, ó, uma iluminação e aqui tem a dúvida, né? Os dois, o que eu faço? O que eu escolho aqui, tá? E tem um diabo aqui oferecendo, né? Aqui tem um rei de paus, que também é muito duvidoso, digamos, tá? E aqui tem um as de pentáculos, então... É possível que o
o menos atrativo, assim, tá? De todas essas coisas aqui, seja o mais simples, seja o caminho que tu deve seguir. Óbvio, né? Vocês vão adequar e não vão tomar nenhuma decisão, fazer nenhuma loucura por causa de leitura coletiva. Para isso tem leitura particular, que está aqui, inclusive, em promoção, tá? Se vocês tiverem interesse em aprofundar essa leitura, tá? Ou se tiver alguma coisa parecida, é só me procurar aí, né? Entrar em contato, tá? Muito obrigada. Não esquece de curtir aí antes de partir. Espero que tenha ressoado com vocês, que tenha trazido alguma mensagem boa. Muito obrigada e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.